Olá, retomando aqui a nossa segunda parte, vamos continuar a falar da legítima defesa agora. Nós falamos no primeiro bloco da agressão injusta. Agora nos compete falar acerca da atualidade ou iminência da agressão. A legítima defesa ela é temporalmente limitada. Para ela ser legítima, ela é temporalmente limitada à atualidade da agressão ou à iminência da agressão. O que é a agressão atual? A agressão atual é fácil. A agressão atual é aquela em que o indivíduo já começa a execução do tipo penal. É um conceito muito próximo à teoria objetivo formal da tentativa. Quando eu falo em agressão atual, eu estou falando na agressão que está acontecendo, na execução atual da conduta típica praticada pelo indivíduo. O grande problema tem a ver com a iminência. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Mas o que seria iminente para o direito penal? Colocar a mão na arma é uma ação iminente? Comprar a arma é uma ação iminente? O que seria uma ação iminente? Então a doutrina ela diverge em relação ao termo iminência. Prevalece o conceito do Roxin, que vai sustentar que iminência é o momento final da preparação. Iminência é o último ato preparatório que antecede a execução formal do delito. Então, a ação iminente seria aquela que o indivíduo, por exemplo, pega a arma de fogo e aponta para o sujeito. Não é necessário que ele comece a esmagar o gatilho da arma de fogo para que haja o começo da execução. Iminência é o ato preparatório final. É o último ato preparatório que antecede a execução formal do tipo penal. Esse vai ser o nosso conceito de iminência. É um conceito que não está muito distante da execução, mas é um conceito também que não estende demais a agressão para atos que são meramente preparatórios e ainda não tem lesão suficiente ao bem jurídico. Então nós vamos adotar nosso conceito de iminência a partir da doutrina do Roxin. É cabível legítima defesa antecipada? E a resposta é não. A doutrina majoritária não admite legítima defesa antecipada, quer dizer, uma legítima defesa preventiva. Eu tenho certeza que uma agressão será praticada no futuro. Para prevenir esta agressão, eu antecipo a legítima defesa de forma a reprimir essa conduta no seu nascidouro. Posso me valer de legítima defesa nesse sentido? Não, não posso. Situações praticadas nesse figurino, o Rogério Greco ele tem um exemplo no livro dele da rebelião de presos, que eles começam a matar um preso por dia enquanto as reivindicações não são atendidas, e o preso sabe que o próximo a ser sorteado é ele. E antes que ele espere acontecer ali a preparação do seu homicídio, ele durante o sono de um dos presos vai lá e o mata. Isso é uma legítima defesa antecipada? Isso é uma legítima defesa preventiva? E a doutrina majoritária entende que não. Entende que não porque isso aqui seria, quando muito, uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. A legítima defesa, novamente, para ser reconhecida, deve respeitar a sua temporalidade. A legítima defesa deve ser praticada à luz da iminência ou da atualidade da agressão. Não existe legítima defesa programada para o futuro, tudo bem? Então, esse é o entendimento majoritário da doutrina. Bom, visto o que é uma agressão atual ou iminente, falta analisar o que seria um meio necessário ou moderado para a ação de defesa. Meio necessário é aquele meio capaz de acabar com a agressão com o menor dano possível ao agressor. É aquele meio disponível ao sujeito que possui capacidade e aptidão para pôr termo ao injusto. Então, eu tenho uma percepção diferente de meio necessário. Né? Para mim, meio necessário é aquele que garante a maior eficiência da defesa da vítima, independentemente da integridade do autor. Mas o que a doutrina majoritária sustenta é que o meio necessário é aquele que deve ser escolhido para, com o menor dano possível, encerrar a agressão. Ou o único meio disponível ao sujeito no momento da realização da conduta do indivíduo. E o que é o meio moderado? Meio moderado, na realidade,
é aquele que tem a ver com a duração do momento da resposta defensiva. Meio moderado é aquele em que está acontecendo ou está na iminência de acontecer a agressão. Portanto, se o indivíduo pratica uma agressão antes dela acontecer ou após o seu término, haverá aqui um excesso em decorrência do emprego do meio imoderado. Tudo bem? Então, meio necessário é aquele meio que tem o poder de interromper a agressão, está relacionado com a intensidade da agressão. Meio moderado é aquele que está relacionado com a temporalidade da agressão. A legítima defesa é moderada enquanto a agressão é iminente ou estiver acontecendo. Após o término da agressão, esta legítima defesa passa a ser considerada imoderada. Então, meus amigos, nós temos aqui duas possibilidades de excesso. Nós temos a possibilidade do excesso intensivo ou do excesso extensivo. O que é o excesso intensivo? Excesso intensivo seria aquele relacionado com a necessidade do meio. Esse é o excesso intensivo. É aquele que está relacionado com a necessidade do meio. E o excesso extensivo é aquele que está relacionado com a moderação do meio. O artigo 23, parágrafo único do Código Penal, pune, em qualquer caso, o excesso doloso ou culposo. Então, seja um excesso intensivo, seja um excesso extensivo, o artigo 23, parágrafo único, tem por opção político-criminal a punição do excesso em qualquer modalidade, seja ação dolosa, seja ação culposa. Agora, alguns autores questionam a possibilidade da exculpação do excesso quando a ação for praticada em decorrência de uma perturbação anímica. Isto é, o indivíduo ele pratica a ação legítima defesa dominado por uma violenta emoção, dominado por um afeto forte, dominado por um sentimento de medo, de sobrevivência, de autopreservação, um impulso natural de sobreviver. Todo ser humano tem um impulso natural à vida, né? É a pulsão da vida. Até as crianças recém-nascidas, elas têm medo de cair, elas seguram na mão do adulto. Quando você olha para o sol, você fecha o olho. Então, quer dizer, o seu corpo ele tem naturalmente já uma predisposição para a defesa. E é natural que esse instinto biológico de preservação retire do sujeito, no momento da execução da conduta, a capacidade de agir de maneira necessária e moderada. A gente não tem balança de ourives para realizar uma defesa matemática. No momento da agressão, eu consegui reprimir o injusto, me valendo exatamente dos meios necessários para arrostar a agressão. Então, se a agressão for repelida por uma ação de defesa em razão de um estado emocional muito forte, como medo, como uma fobia, é possível o reconhecimento da exculpação do excesso por inexigibilidade de conduta diversa. Então, a inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa de exclusão da culpabilidade da conduta do sujeito, pode eventualmente exculpar a punibilidade do excesso de legítima defesa, desde que seja um efeito forte, desde que seja um excesso que tem a ver com medo, que tem a ver com um instinto de sobrevivência do indivíduo. Se for um excesso baseado em sentimentos ou pulsões fracas, como ódio, vingança, cólera, ele não exclui o dolo ou a culpa da conduta de excesso. Agora, eu já vi a doutrina falar ainda em legítima defesa sucessiva ou pendular. O que é a legítima defesa sucessiva ou pendular? Eu tenho uma ação de legítima defesa, mas o agredido, ele, ao extrapolar os limites da ação de defesa, ele se torna um novo agressor, de forma que o agressor anterior agora pode opor a legítima defesa. Como um pêndulo, a legítima defesa passa de uma mão para outra mão. Essa é a chamada legítima defesa sucessiva ou legítima defesa pendular. Aquela legítima defesa que é transportada do agredido para o agressor porque houve um excesso de execução. Então, legítima defesa pendular se cai na sua prova,
você tem que saber que é sinônimo de legítima defesa sucessiva. Vamos ao estado de necessidade agora, artigo 24 do Código Penal. Considera-se, em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que é o estado de necessidade? O estado de necessidade, ele é um conflito de bens jurídicos. Dois bens jurídicos estão em rota de colisão e, por meio de um critério de ponderação de interesses, sacrifica-se o bem jurídico de menor valor para a tutela do bem jurídico de maior valor. O estado de necessidade, portanto, ele é um sacrifício baseado num princípio de ponderação de interesses de bens jurídicos que estão em rota de colisão. Eu, por meio da necessidade, vou salvar o bem jurídico de maior valor em detrimento do bem jurídico de menor valor. Sobre o estado de necessidade, a doutrina discute se ele é explicado a partir de uma teoria unitária ou uma teoria diferenciadora. O que é a teoria unitária? A teoria unitária sustenta que o estado de necessidade ele sempre é uma causa de exclusão da ilicitude. Toda conduta praticada em estado de necessidade é causa de exclusão da ilicitude. Já a teoria diferenciadora, como o próprio nome fala, faz uma distinção. O estado de necessidade terá natureza jurídica de causa de exclusão da ilicitude se o sacrifício do bem jurídico for de igual ou de menor valor. Agora, se o sacrifício do bem jurídico for razoável e de maior valor, eu posso eventualmente excluir a culpabilidade do indivíduo. Então imagina, para salvar a vida da minha filha, eu permito a morte de 10 pessoas. É claro que o bem jurídico de maior valor são 10 vidas em detrimento a uma vida. Mas, no caso concreto, como era razoável o sacrifício dessas outras vidas para salvar a vida da minha filha, a teoria diferenciadora admite que esse estado de necessidade pode excluir a culpabilidade do indivíduo por ineligibilidade de conduta diversa. Então, é a teoria diferenciadora do estado de necessidade, admitindo uma dupla natureza para o estado de necessidade. Bens jurídicos de igual ou menor valor, eu excluo a ilicitude. Bem jurídico de maior valor, cujo sacrifício é razoável, eu excluo a culpabilidade. Qual a teoria que o Código Penal adotou? O Código Penal adotou a teoria unitária do estado de necessidade. E a prova disso é o parágrafo 2º do artigo 24. O parágrafo 2º do artigo 24 reza o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Olha o que o legislador está falando. Ele não está falando que a pena será exculpada, a pena será isenta. Não é isso que ele fala. Ele fala que a pena será diminuída. Portanto, quando o sacrifício do bem jurídico de maior valor acontecer, o máximo que o Código Penal admite é a diminuição da pena do sujeito. Então, o Código Penal adotou expressamente a teoria unitária do estado de necessidade quando nós estamos diante de um conflito de bens jurídicos e um deve ser sacrificado mediante um critério de ponderação de interesses. Nós somente poderíamos admitir diferente se esse parágrafo 2º não existisse, ou se esse parágrafo 2º estivesse escrito com a isenção da pena, mas não é o que acontece. Então nós temos uma teoria unitária do estado de necessidade. Vamos aos elementos que caracterizam o estado de necessidade. Primeiro elemento, perigo. Diferente da lesão, da legítima defesa, que tem uma agressão, o estado de necessidade ele é representado por uma fonte de risco, uma fonte de perigo, seja um animal, seja algo ambiental. O estado de necessidade ele tem ali o fator de perigo para o bem jurídico. E este perigo
é um perigo somente atual, diferente da legítima defesa, que nós temos a previsão da legítima defesa atual ou iminente. Para o estado de necessidade, o legislador somente se valeu da elementar atual. Então, somente o perigo atual é que encampa a possibilidade do estado de necessidade. No entanto, boa parte da doutrina sustenta a possibilidade que o perigo atual também compreenda o perigo iminente por meio de uma analogia em bonum partem, caso a probabilidade do dano seja certa. Então, veja, a analogia no direito penal ela somente é proibida em malum partem, por violar o princípio da legalidade. A analogia em bonum partem para estender o alcance de uma causa de exclusão da ilicitude seria admissível. Logo, eu poderia, por meio de analogia à legítima defesa, compreender também o perigo atual para excluir a ilicitude praticada por meio de uma ação em estado de necessidade. Mas pela frieza da lei, somente o perigo atual exclui a antijuridicidade da conduta do agente. Que não provocou por sua vontade, outro elementar do estado de necessidade, que não provocou por sua vontade. Existe uma divergência doutrinária de como é que nós interpretamos essa expressão vontade. Doutrina clássica, defendida pelo Nelson Gria, sustentava que a palavra vontade significava tanto dolo como a culpa do indivíduo. Portanto, o indivíduo que concorreu para o resultado a título de dolo e culpa não poderia ter excluída a sua ilicitude, porque, por sua vontade, ele deu causa ao perigo. Já a outra doutrina, que é a doutrina que você vai utilizar para sua prova, sustenta que, na verdade, a palavra vontade ela é referenciada à intencionalidade. Portanto, não pode alegar estado de necessidade quem intencionalmente criou o risco de dano para o perigo. Por outro lado, quem culposamente criou um dano, a possibilidade de um dano para o bem jurídico, pode alegar estado de necessidade para exclusão da ilicitude da sua ação. Então imagina, eu estou dormindo em casa, apago com um charuto aceso na minha mão e o charuto cai no chão, pega fogo na cortina da casa e eu, para sair da minha casa correndo, acabo atropelando a empregada que está na minha frente. Eu posso alegar estado de necessidade? Posso. Posso alegar estado de necessidade porque essa ação foi praticada por meio de uma ação imprudente. A palavra vontade do artigo 24, ela somente tem a ver com dolo. Só quem cria o perigo dolosamente não pode alegar estado de necessidade. Quem o faz culposamente tem direito ao estado de necessidade. Outra elementar do estado de necessidade, a evitabilidade do dano. Em outras palavras, para a alegação do estado de necessidade, o dano, o sacrifício do bem jurídico, deve ser o único modo de evitar o perigo. O único modo de evitação do perigo. Então imagina, eu estou passando por um carro, vejo um bebê dentro do carro dormindo, com os vidros todos fechados, sem ventilação. O bebê ele tem uma saúde muito frágil. Eu posso quebrar a janela para salvar o bebê? Posso, porque é o único modo de evitar o perigo. Eu não tenho a chave do carro, eu não estou encontrando o morador do carro. Então, o estado de necessidade ele só pode ser legitimamente aplicado quando for a única forma, o sacrifício do bem jurídico for a única forma possível de tutela do perigo. Do contrário, não. Eu não posso alegar o estado de necessidade como primeira via de resolução do conflito. Estado de necessidade terceiro é cabível? Sim. É possível a alegação de estado de necessidade em favor de terceiro, desde que o bem jurídico seja indisponível. Se o bem jurídico for indisponível, eu posso alegar o estado de necessidade em favor de terceiro. Agora, se o bem jurídico for disponível, eu tenho que saber se a vítima consente ou não com o dano. Porque se ela consentir com o dano, eu tenho que respeitar a vontade da vítima. Se ela não consentir com o dano, aí sim
eu posso sacrificar o bem jurídico para a salvaguarda do bem jurídico de maior valor. Por fim, aqui dentro do estado de necessidade, nós temos o parágrafo 1º, que fala o seguinte: não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo não podem alegar estado de necessidade para furtar-se do dever de enfrentar o perigo. Agora, atenção, isso não pode ser aplicado a ferro e fogo. A depender do caso concreto, se for demonstrado, do ponto de vista da experiência humana, que a ação de salvamento é inócua, o agente garantidor pode alegar o estado de necessidade para não realizar a ação de salvamento. Se o bombeiro demonstrar que ele vai morrer também se entrar naquele prédio pegando fogo, se o salva-vidas demonstrar que ele vai morrer se também entrar naquele oceano que está revolto, não há que se falar em escusa do estado de necessidade para esses elementos, esses indivíduos. Tudo bem? Então, regra geral, eles não podem alegar estado de necessidade, salvo quando demonstrarem que o risco de lesão ou o risco de morte é praticamente certo. Nessa paisagem, eles não têm um dever de suicídio. O direito penal ele não é feito para anjos ou heróis. Ele é feito para pessoas médias. Então, nesse caso, eu posso alegar o estado de necessidade para quem tem um dever de enfrentar o perigo excepcionalmente. Por fim, nós temos uma classificação de estado de necessidade chamado estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Qual é a diferença? O estado de necessidade defensivo, o sacrifício do bem jurídico é a própria fonte de perigo. Por exemplo, eu atiro num cão raivoso que parte na minha direção. Eu sacrifico o bem jurídico da própria fonte criadora do perigo. Já o estado de necessidade agressivo, eu sacrifico um bem jurídico de terceiro que não tem a ver com risco. Eu paro um carro na rua para poder levar um amigo meu para o hospital que está ferido. Eu pego uma arma de fogo e obrigo o motorista a sair do veículo para levar a pessoa com o carro até um hospital para salvá-lo. Aqui um estado de necessidade agressivo, porque o sacrifício do bem jurídico de menor valor é de um terceiro, não tem a ver com a fonte de perigo criadora do risco de lesão do bem jurídico. E por fim, no artigo 23 do Código Penal, nós vamos encontrar ainda o estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa de exclusão da ilicitude exclusiva do funcionário público. Só ele pode assegurar o cumprimento das leis e das ordens de superior hierárquico. Agora, esse estrito cumprimento do dever legal não admite a lesão de direitos humanos. E nós temos o exercício regular do direito, outra causa de exclusão da ilicitude. São situações em que o indivíduo age em razão do fomento jurídico do direito penal. Exemplo, direito ao castigo, direito à atuação pró-magistrato, eu posso realizar a prisão em flagrante de alguém, mesmo não sendo um agente público. São situações em que o exercício de determinadas profissões admitem a lesão ao bem jurídico, um médico que corta um paciente para realizar uma cirurgia. São situações em exercício regular do direito. Também excluem a ilicitude da conduta. Então, o Código Penal ele fala em 4 causas de exclusão da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. A doutrina ainda vai falar em consentimento do ofendido como causa de exclusão da ilicitude supralegal. Então, o consentimento do ofendido ele pode, ora, ser uma causa de exclusão da tipicidade penal quando o dissenso da vítima integrar a definição do injusto penal. Exemplo, o crime de estupro. O crime de estupro, o dissenso da vítima integra o constrangimento, porque se a vítima não se sente constrangida, não tem ação de estupro. Então, o consentimento da vítima no estupro extingue a própria tipicidade formal da ação de estupro. Agora, há outras hipóteses em que o dissenso da vítima não integra o tipo penal de injusto do fato, e esse dissenso da vítima funcionará como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Tá certo? Então é isso, senhores, que eu queria falar de antijuridicidade com vocês. Um abraço, até a próxima.